Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tio Milton demorou para aparecer aqui, né? A tia Lu fez vários vídeos e hoje chegou a minha vez. Eu tô até pensando em mudar meu nome. Ao invés de Tio Milton Reis, vai ser Tio Milton Saudades Reis. Porque a saudade tá ficando assim, ó, grandona, grandona, grandona. Mas tenha um pouquinho mais de paciência, que tudo voltará ao normal logo, logo. Deus está no controle de todas as coisas e no momento certo, nós voltaremos à nossa rotina normal de se encontrar na igreja, nas aulas presenciais e conversar e louvar a Deus juntos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um não valor que a Bíblia ensina, que é o preconceito. Isso mesmo, preconceito. O nosso versículo base está lá em Lucas, no capítulo 3 e o verso 37. Vou ler bem pausadamente. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Viu que lindo? Muito bem. A nossa história de hoje fala sobre uma personagem da Bíblia que se chama Ana. Exatamente, se chama Ana. A Ana, ela era muito triste e tinha um motivo muito sério para ser triste, porque naquela época onde ela vivia, todas as mulheres tinham filhos, mas a Ana não tinha filho. Era uma cidade chamada Siló que eles moravam, e ela não tinha filhos, e aquilo incomodava muito ela ficava muito triste. Teve uma determinada ocasião em que aquela região estava em festa, eles estavam comemorando, eram muitas festas, muitas comemorações, e ela via todo mundo acompanhado, com seus filhos, e aquilo deixou ela ainda mais triste. Ela não conseguiu ficar naquele ambiente, ela se retirou de fininho, e foi, sabe para onde? Lá para o templo, lá para a igreja. Foi lá na igreja, dobrou o joelho e começou a falar com Deus, isso mesmo. Começou a orar e falar para o Senhor. E aí aquilo foi mexendo com ela e ela começou a chorar na presença do Senhor. E chorava muito, muitas lágrimas caíam dos seus olhos. Aí a Ana disse assim, Senhor, ela disse isso chorando, Senhor, se o Senhor me conceder um filho, eu prometo trazê-lo à igreja, trazê-lo ao templo todos os dias. Ele vai te servir, Senhor, durante toda a sua vida. Enquanto ela orava e falava isso para o Senhor, em lágrimas, em prantos, aí Eli era o sacerdote do templo. É como se fosse hoje, assim, uma comparação, como se fosse o pastor da igreja. Chegou e viu ela lá ajoelhada, né? Só que a Ana, como ela chorava muito e ela mal conseguia falar, aí ele olhou assim, ele viu que ela tremia os lábios dela tremia muito e mal saía palavras da boca dela. E ele ficou olhando assim e ficou imaginando, ué, que estranho, o que essa mulher está fazendo? Será que ela está bêbada? Ai, eu acho que ela está bêbada. Aí ele se aproximou dela, tocou no ombro dela e falou, mulher, como você ousa se apresentar bêbada aqui no templo, aqui na igreja? Você deveria ter vergonha, minha filha, porque é que a igreja é a casa do Senhor, não pode vir bêbada aqui. E já foi logo dando uma bronca nela. Aí a Ana levantou os olhos até o pastor, até o sacerdote, e aí começou a falar ainda em lágrimas, falou, Senhor, me perdoe, mas eu não bebi. Eu apenas estou orando ao Senhor, estou orando a Deus. Eu estou muito triste e por isso eu estou chorando. Por favor, não me julgue pela minha aparência. Essa minha aparência triste e chorosa e eu mal consigo pronunciar as palavras é de tanta tristeza. Então eu peço que o Senhor não me julgue, porque eu realmente não bebi. Aí Eli percebeu que ele tinha dado uma mancada, né? Ele achou uma coisa e não era aquilo, era outra coisa. Aí ele ficou muito arrependido por ter falado daquele jeito com a Ana. Aí ele colocou as mãos sobre a cabeça dela e disse assim, bem suavemente, filha, me perdoe, vá em paz, filha. Tenha certeza que Deus ouviu a sua oração.
Que lindo, né? Então, o que se pode aprender com essa história? Bonita a história, né? Um pouco triste, mas bonita. Mas tem a continuação, vocês vão entender depois o que acontece, num outro momento. Mas nessa lição, o que se pode aprender? O preconceito é a formação de uma opinião sobre alguém que você não conhece. Sabe aquela pessoa que você não conhece, mas você olha e começa a formar opiniões sobre a pessoa? Isso é um preconceito. É uma forma de injustiça que acontece quando alguém considera alguém inferior só porque às vezes ela veste uma roupa diferente, ou porque ela fala de um jeito diferente, ou porque mora num lugar diferente, ou porque ela tem um costume diferente, ou vai numa igreja diferente, e aí você começa a formar opiniões negativas sobre a pessoa sem realmente conhecer o que ela realmente é. Entendeu? Então, para ser uma pessoa realmente justa e agradar a Deus, vocês devem deixar os preconceitos de lado e conhecer realmente a pessoa antes de decidir de falar ou decidir se gosta dela ou não. Você precisa realmente conhecer a pessoa. Tá bom? Então, nós não devemos ser preconceituosos, não devemos praticar esse tipo de preconceito. Porque isso não agrada a Deus e isso é um não valor que a Bíblia nos ensina a não praticar. Legal? Vamos lá agora para as perguntas. Vou fazer 3 perguntinhas muito fácil. Muito fácil. Ó, Ana é a personagem principal, né? Então a primeira pergunta é sobre Ana. Por que Ana estava triste? Por que Ana estava triste? Tadã! Por que a Ana tinha ido no templo naquela noite? Por que ela tinha ido para a igreja? Naquele dia, naquele momento que ela foi lá. Por que ela tinha ido? E agora a terceira e última pergunta. O que o Eli falou quando percebeu que ele tinha errado, que ele tinha sido preconceituoso? O que o Eli falou para Ana? Depois que ele percebeu que, na verdade, ela não estava bêbada, que ela estava triste. Por quê? O que foi que ele falou? Agora, brincadeira. Ó, essa brincadeira, o nome dela é entrevista. Muito simples e muito legal, eu já fiz essa brincadeira, já brinquei várias vezes. Vocês dividem o grupo de crianças que tiverem em 2 grupos. Um grupo vai ser o entrevistador e o outro grupo vai ser o entrevistado. O grupo de crianças que decidir ser o entrevistado vai escolher um personagem. Pode ser qualquer personagem famoso. Pode ser um personagem bíblico, qualquer personagem. E vai, claro, desde que vocês conheçam quem é esse personagem e saibam coisas sobre ele. E aí vocês vão escrever várias coisas lá sobre ele. O outro grupo, que vai ser o entrevistador, vai escrever 6 perguntas. Do tipo assim: o seu personagem é homem ou mulher? Seu personagem é adulto ou é uma criança? Seu personagem é bíblico ou não é um personagem bíblico? E tem a chance de escrever 6 perguntas e vai tentar descobrir, com essas 6 perguntas, quem é o personagem que a outra equipe escolheu. Tá bom? E aí, quem acertar o personagem, marca um ponto. Depois inverte a situação. Quem foi entrevistado passa a ser o entrevistador e quem foi entrevistador passa a ser entrevistado. Ao final de algumas rodadas, vocês combinem aí quantas rodadas vocês vão fazer e ao final das rodadas, quem marcar mais ponto vai ser o campeão. Legal, né? Ó, pode escolher um personagem assim, por exemplo, pode escolher a Tia Lu. Aí o outro vai falar: seu personagem é homem ou mulher? Aí você fala: é mulher. Seu personagem é adulto ou criança? Aí é adulto. Seu personagem a profissão dela é o quê? Ela é professora ou ela... e aí vocês vão falando e qualquer personagem, desde que todos conheçam o personagem. Pode ser Sansão, pode ser Davi, pode ser o pastor da igreja, pode ser algum personagem que todos conheçam. Em breve eu quero estar junto para fazer essa brincadeira com vocês, tá bom? Vou escolher um personagem bem difícil, vocês não vão adivinhar. Amo vocês, crianças, fiquem com Deus.